Meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, beleza? Bora para mais um videozinho. E continuando essa parte de liberdade, né, eu quero entrar na parte sobre responsabilidade individual, né, principalmente sobre a responsabilidade individual sobre os nossos próprios atos. E eu falei um pouco sobre liberdade, falei sobre a liberdade individual, falei bastante no vídeo anterior, né? Principalmente quando eu falei sobre liberdade de expressão e intimidade. Quem quiser assistir pode ver no vídeo anterior, tá bom? Mas eu vou, nesse ponto aqui, eu vou dar só um resumão do vídeo anterior, tá? Só no conceito de liberdade, o resto vou deixar caso vocês queiram ver. Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Mas, a partir do momento que você externaliza, sai do seu pensamento ou sai de dentro do seu quarto, existem pessoas à sua volta e essas pessoas elas vão ter resistência mediante aquilo que você pode fazer ou não, tá bom? Se você não está tendo problema com ninguém, ninguém vai encher seu saco, mas se você começar a encher o saco dos os outros também têm total liberdade de poder impedir, reclamar ou fazer o que quiser com você, tá bom? Não fazer o que quiser, eu estou falando a grosso modo, quer dizer que se você começar a xingar seu chefe, por exemplo, ele pode muito bem te mandar embora. Né, por motivos locais e afins, tá bom? Então, não é só porque você é livre que as outras pessoas também não são livres de poder ir contra aquilo que você está fazendo, tá bom? Resumidamente, bem a grosso modo é isso. E o que eu quero falar? A partir do momento que você aceita que isso seja verdade, todas as ações que você toma na sua vida são responsabilidade sua. Todas, 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 todas. Né? Muitas das vezes, o ambiente ao qual você está é um ambiente cruel. Muitas das vezes, você vai estar em situações ao qual as decisões que você pode tomar são muito mais prejudiciais a você do que favoráveis. Né? Pode ser que alguns fatores acabem piorando com a sua situação, vamos dizer assim. Sei lá, às vezes você vive num local ao qual as pessoas sejam muito racistas e você seja uma pessoa mais escura. Às vezes pode ser que você viva num ambiente ao qual as pessoas não gostam de homossexuais e você seja homossexual. Né? Às vezes pode ser que as pessoas não gostem de determinadas características suas. Às vezes pode ser que você viva em um ambiente ao qual você não seja bem visto. Né? Às vezes de forma gratuita, às vezes de forma, vamos dizer assim, consequencial. Né? Se você não é uma pessoa boa, dificilmente as outras pessoas vão ser boas com você, né? Mas existem sim situações as quais a pessoa não faz absolutamente nada e coisas ruins acontecem com ela. Racismo é uma coisa, como homofobia é uma coisa, né? É uma outra coisa que acontece e é um bagulho real. Não sei dizer a níveis de escalas, né? Nem vou entrar nesse ponto, né? Que aí entra numa questão muito mais social, muito mais, vamos dizer assim, sociológica, para ser mais exato, né? Mas racismo e existe sim gente racista, existe sim gente homofóbica. Não vou falar que todo branco é racista, todo homem hétero é homofóbico, não estou falando disso, mas existe sim. E existem casos que, tipo, a pessoa não está fazendo nada e ela sofre desse determinado preconceito. Beleza? Então, assim, existem limitantes na vida que nós não controlamos. Por exemplo, a gente não controla nascer em determinadas famílias. Rolou lá um negocinho, de repente você foi concebido. Né? De repente não, tem que ter rolado um negocinho. Né? Às vezes pode ser que você caia numa família que ela é bem estruturada, às vezes não. Às vezes acontece de você cair numa família que tem uma boa condição financeira, às vezes não. Né? Às vezes as decisões que você toma na vida ou as coisas que elas são involuntárias são bem vistas ou são bem recebidas por seus pais, às vezes não. Já vi muita gente ser tocado para fora por ser gay, por exemplo, né? Então, a vida é cruel com muitas das pessoas, todas. Todo mundo tem problemas, tá? Todas as pessoas do mundo têm problemas, mas voltando ao fator individual, né? Muitas das coisas que nós temos controle sobre aquilo que fazemos, né? E controle tanto daquilo que fazemos, quanto expectativas sobre quais serão as reações em cima das nossas ações. Dado isso, deixando bem explicado, os conhecimentos que você tem hoje são as consequências das decisões que você tomou ao longo da sua vida.
E se você tomou boas decisões, se você tomou más decisões, muitas das vezes pode ser que você talvez tivesse escolhas que fossem muito piores, né? Escolhas sempre todo mundo tem, no grosso modo, mas às vezes algumas escolhas são piores do que outras, né? O que você está agora é referente às escolhas que você tomou. Existem situações e situações, é lógico. Não estou falando que você só é pobre porque você quer. Não estou falando disso. Isso é logíssimo do que eu falo, porque quando a pessoa nasce pobre, ela tende a continuar pobre. Tá? Existem casos e casos, mas pelo que eu vejo, é um fator. Se a pessoa nasce pobre, ela continua pobre até um determinado ponto, principalmente quando é da vida adulta dela, ela tende a continuar pobre, né? Às vezes você tem um pai que trabalha muito e graças a isso o filho que não precisa trabalhar tanto quanto o pai, ele consegue se especializar e talvez ganhar mais. Talvez não. Mas a tendência é sempre essa. A riqueza, ela sempre demora gerações para poderem acontecer. Mas o conhecimento que você tem hoje, as decisões que você tomou, elas afetam sim a sua situação atual. Beleza, falei pra caramba, falei por 6 minutos. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo meu. Eu, Bruno César. Eu não nasci numa família rica, tá? Eu sempre, por um bom tempo, sempre não, porque sempre é muito tempo, mas por um bom tempo eu passei por muita dificuldade financeira, tanto eu quanto minha mãe. Muita mesmo. Tipo, de não ter dinheiro praticamente para comer. Mas assim, por pior que fosse a situação, eu sempre corri atrás. E até que as coisas, chegou uma hora que as coisas foram fluindo. Só que muitas das coisas da minha vida, eu culpava os outros pelas coisas que aconteciam. Um exemplo que eu vou dar, né, que até eu estava fazendo um vídeo, eu estava gravando esse mesmo vídeo, só que aí eu parei, né, mas estou retomando, que tinha um rapaz que trabalhava comigo, o Marcelo, né, e todo mês, ele pegava 10% do salário dele e guardava. E nós éramos autônomos na época. Né? E eu reclamava, eu falava, velho, por que? Tipo, por que você faz isso? Ele falava, não, é meu 13º. Eu falava, velho, não é 13º, porque 13º quem dá é a empresa, não é você que tem que ficar guardando. Mas ele sempre fazia isso. Mas eu não conseguia guardar esse dinheiro, né? Não é que eu não conseguia, eu não guardava. E eu sempre culpava todas as coisas que aconteciam à minha volta. Eu arranjava desculpa para poder falar por que ele guardava e por que eu não. Porque ele mora com os pais, né? Ele que paga as contas da casa e bababá, etc e tal. Aí quando eu estava aqui em casa, é porque eu pago as contas e não sei o que, não sei mais quanto. Mas, bem ou mal, sempre passou um fluxo de dinheiro na minha mão. E eu sempre tomava atitudes com esse dinheiro, eu gastava esse dinheiro. Eu nunca fui uma pessoa que endividada, que tem uma casa, pagava aluguel, né? Mas a grana nunca ficava na minha mão. E eu nunca tinha essa atitude, que é uma atitude, inclusive, muitíssimo sábia, muitíssimo madura, de guardar dinheiro. E as coisas que aconteciam à minha volta, eu sempre culpava os outros. Sempre, até pouquíssimo tempo atrás. Sempre quando aconteceu alguma coisa, é porque fulano de tal consegue, porque fulano de tal conseguiu tal coisa, né? Muitas das coisas que a gente vê pela internet, por exemplo, ele conseguiu porque ele é rico, ele conseguiu porque ele tem uma família bem estruturada, blá, 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 como se isso fosse um demérito. Demérito seria se a pessoa não utilizasse disso para poder melhorar na própria vida. Mas não é só porque existem pessoas que nasceram em famílias mais estruturadas, né, que nasceram em famílias com mais dinheiro, vamos dizer assim, porque não ter dinheiro é um puta problema. Muitos outros fatores também são ruins, mas, não ter dinheiro é um baita limitante. E o que aconteceu comigo? Eu fiquei parado no tempo. Em muito conhecimento, principalmente. Né? Eu via que aquilo que eu trabalhava, sei lá, arrumando o computador, na época, né, era aquilo que eu faria e é isso aí. Né? Não que arrumar computador seja um demérito, mas em questão de... Mas não, né? E em questão de mão de obra, quanto que recebe, é pouco. Hoje em dia, com toda certeza, é menos ainda. Né? Isso eu estou tratando, sei lá, de 10 anos atrás. Mais até.
E aí o tempo foi passando, né? Por mais que eu tenha feito a faculdade, e sim, a faculdade falhou em muitas coisas ao qual eu precisava, mas talvez se a faculdade fosse um pouco mais puxada, eu não concluísse ela. Porque eu não tinha conhecimento para isso, eu também não estudava fora. Por mais que eu fizesse os vídeos aqui, eu ainda não tinha uma maturidade, vamos dizer assim, em questão de conhecimento. Não tinha. Não posso falar que tinha porque eu não tinha. E o tempo foi passando, eu comecei a tentar estudar coisas mais complexas, como, por exemplo, inteligência artificial, machine learning, etc. Só que minha base matemática sempre falhava. E o que eu fiz no começo? Eu culpei os outros. Eu culpei a escola que eu não pude ter, eu culpei a faculdade que não foi tão boa, né? Mas eu nunca culpava o verdadeiro culpado, que era eu mesmo. Eu fui o culpado de muitas das coisas e eu posso até falar de todas as coisas que me prejudicaram, todas as coisas que eu controlava. Então, o tempo que eu fiquei sem estudar matemática e eu fiquei jogando videogame foi uma decisão minha e uma cagada minha, porque para uma coisa atual, que é o prazer de jogar, eu deixava as coisas futuras, o que é, por exemplo, o estudo. Uma coisa é você estudar por um bom tempo e você pegar e tirar um tempinho para você. Outra coisa é você ter a ausência de estudos, né? Principalmente num ramo ao qual precisa de muito estudo, como, por exemplo, o ramo de tecnologia. E muitas das coisas é minha culpa. Eu não saber matemática é minha culpa. Eu não ter aprendido machine learning é minha culpa. Eu não ter aprendido inteligência artificial é minha culpa. Eu não ser tão bom na parte de banco de dados é minha culpa. Né? Tudo bem que hoje em dia, né, eu sou muito melhor, não sou top, mas eu sou muito melhor do que, sei lá, 3 anos atrás, né? 3, 4 anos atrás. Em Excel, bem ou mal, até que eu sou bom, né? Mas por que do Excel? Né? Eu vou dar um exemplo do porquê do Excel. Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, quando eu cheguei, eu não sabia absolutamente nada de Excel. Eu mexia no banco de dados, mexia em SQL, o caramba 4, mas eu não sabia nada, eu não sabia fazer uma fórmula. E eu não tinha muita vontade de aprender a fazer isso. Né? Até que começou a chegar os trabalhos, eu precisei fazer algumas automatizações, né? E eu fazia, eu só precisava colocar um select ali, montar uma base e o pessoal se virava para fazer as planilhas, se virava para fazer as outras coisas. Até que eu olhei e falei, velho, se eu não aprender isso, vai ser culpa minha. Porque eu vou decidir não aprender. E aí eu decidi aprender e aprendi. Bem ou mal, me viro muito bem com o Excel hoje em dia. E na questão dos estudos de machine learning, chegou uma hora que eu olhei e falei, velho, eu quero fazer, eu quero aprender. Só que para eu aprender, eu preciso entender de cálculo, eu preciso entender de pré-cálculo, eu preciso aprender de conjuntos, eu preciso de um monte de outros conhecimentos básicos que eu poderia já ter estudado antes, mas eu não estudei. O que eu devo fazer? Ao contrário de antes, que eu simplesmente falaria, dane-se, porque afinal de contas eu não consegui fazer por motivos, né? Hoje em dia eu tenho a possibilidade, antes eu também tinha, mas hoje em dia eu tenho uma possibilidade maior de simplesmente falar, não, beleza, eu tenho que estudar. E isso é uma coisa que é rápida? Nem um pouco. Comecei a estudar em 2019, hoje, dia 13 de 1 de 2021, eu abri a parte do livro de inteligência artificial, o qual eu tinha parado. Algumas páginas depois, quando tinha um monte de cálculo lá, principalmente sobre derivada parcial, eu entendi. Não entendi tanto, né? Porque afinal de contas, a derivada parcial ainda está no segundo livro de cálculo. Mas eu entendi. Eu entendi para que serve aquilo. Eu entendi o que é uma derivada parcial, bem ou mal. Eu entendi um sinal de sigma, que é um sinal de soma. Eu hoje em dia, talvez, assim eu considero, se eu ler o livro de inteligência artificial novamente, eu vou conseguir passar o conhecimento para frente. Não sou mestre, não sou nada do tipo, mas eu decidi. Mas o que isso implica? Isso implica que, as decisões que eu tomei foram decisões que hoje em dia eu posso falar que bem ou mal eu tenho um conhecimento matemático muito maior do que há 3, 4 anos atrás. Mas por quê? Porque eu decidi fazer isso. Se eu não aprendesse, a culpa seria inteiramente minha. Se eu tomo a decisão de ficar jogando e de não estudar,
a culpa é minha. Se eu tomo uma decisão de fazer alguma outra coisa mediante a outra, a culpa é minha. E veja que a culpa é uma palavra que transmite uma energia negativa. Energia não, ela transmite um significado negativo. Mas a responsabilidade sobre os atos é única e exclusivamente minha. Pelo menos mediante os atos que eu controlo. Então, assim, não é por sorte que hoje em dia eu sei alguma coisa. É porque eu decidi estudar para poder saber. Eu decidi pegar um pouco do dinheiro, gastar um livro e estudar. Eu decidi parar um pouco do tempo para poder estudar alguma coisa na internet, porque tem muito conhecimento gratuito, e poder aprender o que eu sei. É muito? Não, mas é muito mais do que eu sabia antigamente. E o único responsável por isso sou eu. E o que eu quero dizer por isso? E o que eu quero dizer também com isso? Eu quero dizer que o único responsável pelas coisas que você controla é você. Seja menino, menina, foda-se. Eu não ligo. O que estou dizendo é, se você quer ter um conhecimento daqui a algum tempo, e não é uma coisa que simplesmente, né, tipo, 1 mais 1 é igual a 2, beleza, agora eu sei, não é uma coisa tão rápida, é uma coisa que demora tempo, anos, décadas, não sei. A decisão é única e exclusivamente sua. Muitas das vezes tem algumas coisas que estão fora do nosso alcance, né? Imaginemos uma pessoa pobre, eu quero ser médico, e sei lá, a pessoa tem 93 anos. É difícil, né? Talvez ela até consiga, mas quando se formar, sei lá, ela já vai ter 100 anos, né? Ela vai ter bastante idade para isso. Pode ser que você quisesse ter uma determinada profissão e você não conseguiu, beleza? O que você pode fazer a partir de agora? Veja que eu estou longe de falar que todo mundo é pobre porque quer, ou qualquer bobagem do tipo. Ninguém é pobre porque quer, ninguém gosta de pobreza. Os únicos que gostam de pobreza, o que eu sempre digo, é intelectual e político, porque são dois que exploram a pobreza. E um 71 também, piramideiro, toda essa raça desgraçada aí. Mas, enfim, eu quero que vocês entendam que as ações que vocês controlam são de pura e exclusividade, de responsabilidade sua, seja para o bem, seja para o mal. Se hoje em dia você olha e fala, eu não sei de conhecimento X, você não pode pensar que esse conhecimento simplesmente vai cair dentro da sua cabeça e é isso daí. Você vai ter que correr atrás. Você vai ter que abdicar de determinadas coisas para poder fazer outras. Não tem como. É assim que as coisas funcionam. Então, se futuramente você olhar e perceber que você não fez determinada coisa ao qual era do seu alcance, é culpa sua. Simplesmente assim. Tem coisas que não estão no nosso alcance, tem coisas que fogem daquilo que é palpável para as pessoas. Eu quero viajar para, sei lá, para o Japão. Quanto que eu ganho por mês? Eu ganho R$1.000 e eu tenho 3 crianças para poder sustentar e uma esposa doente. Não dá, né? A não ser que eu abdique de todos eles, né? E eu faça as minhas próprias coisas, mas possamos dizer que nós temos outras vidas envolvidas. Você tem liberdade para simplesmente abandonar todo mundo, mas digamos que numa questão de moralidade você não faça. E troquemos, seja uma mulher queira viajar, né? Mas ela tem 3 filhos e um marido doente, né? Ela já é casada. Ela pode abdicar das pessoas. Ou, sei lá, um casal homossexual, dane-se, que seja. Casal que adotou 3 crianças e o parceiro, a parceira, esposo, a esposa, esteja doente, né? Existem alguns outros impeditivos morais que você não vai conseguir fazer isso. Sei lá, você já tem 70 anos e você quer ser engenheiro. Talvez você consiga se você tiver dinheiro, mas, sei lá, ser aposentado pelo INSS é bem mais difícil. Pode ser que você consiga passar numa faculdade, fazer, mas veja que existem outros limitantes que conforme vão passando o tempo, eles vão limitando aquilo que você pode fazer de uma forma plausível, de uma forma palpável. Então, não espere que esses limitantes cheguem até vocês. Aproveitem se vocês estiverem em boa situação, seja uma boa situação financeira, seja uma boa situação de saúde e assim por diante. Aproveitem essas janelas
para vocês conseguirem fazer aquilo que vocês querem no futuro. Emagrecer é responsabilidade sua. Pode ser que você tenha alguma doença não só física ou psicológica, mas a partir do momento que você vê um problema, se você não toma uma atitude, a culpa é sua no fim das contas, porque afinal de contas é só você que é responsável pelo seu próprio corpo. Estudo. Muitas vezes existem estudos que são difíceis demais ou eles estão fora do alcance, mas hoje em dia com a internet, se você está assistindo esse vídeo, se você não aprender daqui a um determinado tempo, a culpa é sua. Se você não malha e não é grande, ou tem uma força física, você não, e se você não tem nenhum impeditivo, como por exemplo, sei lá, você seja tetraplégico, por exemplo, a culpa é sua. E assim por diante. A responsabilidade é sua, a culpa é sua, tudo pro bem ou mal é decisão sua tomar. Tá bom? Eu espero que com isso, né, com a minha experiência também que eu passei para vocês, que vocês, resumindo, não fiquem moscando. Existem muitas coisas que demoram muito tempo para poder chegar até nós. Eu demorei mais de um ano, né, para poder ter um conhecimento e saber o que é uma derivada parcial, bem ou mal mesmo, ainda não sabendo calculá-la, mas se eu pegar e ler o livro ali, com toda certeza eu vou entender muito mais do que quando eu comecei a estudar, que foi antes de novembro de 2019. Né? Existem coisas que demoram, existem coisas que muitas vezes estão fora do nosso alcance, muitas das vezes são os pais que vão abdicar de determinadas coisas que são para os filhos poderem serem melhores da vida, tá? Melhores no sentido tanto financeiro, quanto no sentido que não precisar trabalhar tanto, se matar tanto, ir lá na casa do cacete para trabalhar e voltar para você poder ficar estudando, né? E por favor, se isso acontecer, meu, para de ficar militando na internet, para de ficar enchendo o saco dos outros, né? Seu pai, sua mãe, não se mata para você ficar fazendo esse tipo de coisa, tá? Seja alguém na vida, para de ficar brigando por causa de político, tá bom? Porque isso é bobagem, eu já perdi muito tempo por causa disso também, tá? E é um tempo preciosíssimo. Cada dia que passa, cada hora que passa, é um momento importante para as decisões que você tem que tomar. Qualquer decisão que seja importante, não é amanhã, é agora que você tem que tomar. Às vezes você precisa esperar o mercado abrir, ou a academia abrir, ou seja lá o que for, né? Às vezes você depende dos outros. Mas tudo aquilo que for dependente de você, saiba que é a responsabilidade, a culpa e o mérito é única e exclusivamente sua. Se daqui 10 anos você olhar e você olhar para trás e falar, ah, nossa, por que eu não fiz tal coisa? O tempo já passou. O ontem já foi. Você só tem o agora para trabalhar. E talvez o futuro, mas o futuro ninguém sabe. A única coisa que nós só temos é o agora. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês entendam que tudo que vocês fazem é responsabilidade de vocês. Existem coisas que estão fora do seu alcance, mas tudo que for do seu alcance é responsabilidade sua. Beleza? Eu acho que é isso. Falei demais. Espero ter ajudado. Caso vocês tenham uma dúvida, alguma crítica, né, comentem aqui. É isso aí. Beijos na bunda de vocês e até o próximo vídeo.